Olá, desta vez vamos falar dos direitos da mulher que é mãe. Você sabia que existe até um projeto de lei para garantir o direito da mulher para que ela consiga conciliar o trabalho, a vida pessoal e a vida familiar? Olha que bom isso, Roberta. Importantíssimo. A Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, tem um capítulo inteiro dedicado à proteção do trabalho da mulher. Tem mulher que nem sabe, mas a solicitação de exame de gravidez, por exemplo, na hora da admissão, é proibida por lei. Quem luta muito por isso é a promotora Celeste dos Santos, que é autora desse projeto de lei. Como é que surgiu essa ideia, Celeste? Bom, quando eu era diretora da mulher da Associação Paulista do Ministério Público, percebemos que havia essa lacuna na lei e procuramos, então, as autoridades para que fosse proposto, e realmente o foi, esse importante projeto de lei. Então, daqui a pouco você vai explicar o que é que falta para que o projeto se torne uma lei de fato, né? Sim. Também está com a gente a Sheila Charrade Ferraz, médica, que tem 2 filhos, a Bianca, de 8 anos, e o Guilherme, de 7. Sheila, quando você se tornou mãe, você foi atrás dos seus direitos como mulher? Sim, quando eu engravidei da minha primeira filha, por ter diversos trabalhos, tanto público como consultório e hospitais, eu fui buscar o meu direito. Então daqui a pouco você conta o que você descobriu. Com certeza. E Celeste, o que tem nesse seu projeto de lei? O que ele determina? Bom, o projeto de lei, ele parte de uma constatação de uma total ausência de políticas públicas para mulheres. Ou seja, quando você é mãe, tem aquele ideário que a mãe é quem fica cuidando do filho e o pai é quem sai para trabalhar. Esse ideário que fica na esfera pública, ou seja, a esfera pública é dada para o homem, a esfera particular para a mulher. Essa separação é um estereótipo de gênero. A nossa Constituição, ela prevê que o casal deve ter uma responsabilidade compartilhada, seja no cuidado dos filhos, seja no exercício das atividades. Então, é preciso que seja a responsabilidade de todos a constituição de uma família, ou seja, tanto do Estado, quanto da sociedade, quanto dos indivíduos. A gente sabe, né, que ainda há muito o que avançar, né, em relação aí às garantias dos direitos das mulheres que trabalham, mas já teve muita evolução, mas é importante que as mulheres saibam, né, como você foi atrás, para saber quais eram os seus direitos como uma mulher trabalhadora. Com certeza, porque não é explicado isso. Ninguém te explica quais são os seus direitos na hora da licença maternidade, o tempo de licença maternidade, como você pode fazer para amamentar o seu filho quando volta a trabalhar. Então, tudo isso... Até mesmo antes, né? A mulher, quando descobre que está grávida, ela tem estabilidade no emprego? Explica pra gente, Celeste. Sim, a estabilidade é garantida tanto pela CLT como pela Constituição. O que esse projeto também visa fomentar é uma mudança nessa perspectiva de gênero, ou seja, uma ampliação da licença, que não seja mais chamada uma licença maternidade, licença paternidade. Nós podemos condensar numa licença parental que seja exercida de forma compartilhada por homens e mulheres. Isso é interessante porque promove uma maior igualdade, não é, Sheila, entre o pai e a mãe? Com certeza. De direitos e deveres? Com certeza. O pai passa uma semana, né? A licença paternidade é uma semana. E logo volto a trabalhar, e para a mulher ter que conciliar essas duas coisas. No meu caso, em empregos, no emprego público eu consegui a minha licença maternidade de 6 meses, mas eu trabalhava em consultório, né? Então, a minha primeira filha, com 1 mês, eu já tinha que... E trabalhar mesmo. Eu ia para o consultório, passava 2 horinhas, voltava para amamentar e a gente tinha que ir tateando esses 2 lados, né? Quando eu trabalhava na época como estagiária do Ministério Público Federal e não me deram licença maternidade alegando que eu era estagiária. Isso aí vai contra os princípios da Constituição, do dever do Estado proteger a família. Quer dizer, você precisa saber do direito para lutar por eles, né? E quando eu voltei ao trabalho, já que não me deram licença, eles falaram assim, não, mas você não vai ficar em casa cuidando do seu filho? Eu falei assim, não, aqui tem mais de X mulheres e vocês teriam que ter uma adaptação para me receber. E eu
realmente fiz valer meu direito. Ah, que bom. E a gente sabe, infelizmente, que grande parte das mulheres não consegue voltar ao trabalho depois que o bebê nasce, né? Ou porque não tem com quem deixar o bebê, ou porque volta para o trabalho e não tem mais as mesmas condições no trabalho. Esse projeto de lei visa dar mais garantias para essa mulher continuar no trabalho? Então, realmente ele visa um fomento da igualdade plena entre homens e mulheres. Já está na hora de nós defendermos essa questão com seriedade e assumirmos o papel de uma corresponsabilidade do Estado, da sociedade, do casal que forma a família, ou mesmo se for uma família uniparental, não tem problema, porém todos são responsáveis por ela. E o projeto obriga que o Estado realmente assuma esse papel e dê prêmios para a iniciativa privada de equidade de gênero, ou seja, que as pessoas possam se inscrever para receber esse prêmio, que tenhamos políticas internas de cada empresa também para isso, para acolher. Olha que importante ter esse incentivo, né? E daqui a pouco até a gente vai saber da Celeste o que é que falta, então, para que isso se torne lei de fato. O nosso papo continua daqui a pouco. Fique com a gente no Momento Papo de Mãe. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe, falando sobre os direitos da mulher no mercado de trabalho. Sheila, você que trabalha também como autônoma, como você fez para voltar para o seu consultório? Porque a gente sabe que o que dificulta muitas vezes a mulher voltar para o mercado de trabalho é porque não tem com quem deixar os filhos. Como que você fez? Então, no início eu tinha uma pessoa que me ajudava com as crianças, eles têm uma diferença de 1 ano e meio, então foi tudo muito próximo, e justamente por ser autônoma, saber que eu ia parar para ter filhos, eu resolvi ter 2 filhos próximos para, vamos dizer, resolver, né? Uma babá ficou com o meu filho até ele ter 1 ano e meio, depois já pus na escolinha. Eles ficam em tempo integral na escola até hoje. E enquanto eles estão na escola, eu estou trabalhando. E não deu para dividir com o pai das crianças? Não deu. O meu marido, ele é CLT e assim... E aí não tinha como? Não tem como. Passei meu consultório para perto da minha casa, porque ligação de escola, filho doente, filho cai, a gente quando vê tá longe da escola, longe de casa... Então, eu transferi tudo para perto, porque eu não podia contar com meu marido, infelizmente. E uma coisa que a gente vê que ainda é rara, por exemplo, é quando o homem decide largar a carreira tal para cuidar dos filhos e a mulher sai para trabalhar. Parece que a própria sociedade não aceita muito isso ainda, né? Então, esse tipo de estereótipo, como eu falei no começo do programa, que o homem tem que ser o provedor e a mulher a cuidadora, isso precisa ser revisto. Nós estamos em pleno século XXI e as mulheres, quanto os homens, mesmo no próprio ambiente de trabalho, existe o direito de elas não serem discriminadas em razão do fato de serem mães ou de quererem constituir uma família. Tem muitas mulheres que desistem da maternidade para poder progredir nas suas carreiras. Isso é triste mesmo, né? E outra coisa até que a Sheila falou, quando um filho fica doente, né? É um desespero para a mãe, para o pai, e aí você tem que se ausentar do trabalho e por lei pode, né, Celeste? Sim, você pode, para cuidar do seu filho, seja na esfera pública, seja na esfera privada. Na esfera pública, nós temos um problema muito mais grave, quer dizer, não mais grave, mas um problema que eu reputo grave é que não existe nenhum estímulo para a pessoa poder progredir na carreira. Então, ou as mulheres não têm filhos, as que trabalham no setor público, ou quando elas têm, elas ficam um pouco estagnadas, porque não existe essa política de conciliação entre a esfera pessoal, familiar, não existe aquelas políticas assim de você poder ficar algumas horas em casa, fazer um home office. Isso ainda o home office é trabalhar em casa uma parte do período ou fazer meio período, e tudo isso está aí nesse seu projeto de lei que está em que pé? Onde é que está o projeto de lei? O que falta para virar lei? Falta vontade dos políticos em aprovar? Na verdade, falta vontade mesmo dos políticos em aprovar. Ele foi proposto, tem na Câmara dos Deputados, tem federal, no estado e no município de São Paulo. Você como médica endócrino, né?
não poder crescer tanto na sua carreira, porque você tem que se dividir aí, tem que ir nas reuniões de escola, tem que levar as crianças ao dentista, e ainda os homens ganham mais do que as mulheres. Você sente isso? No meu caso, o que limita para mim é o tempo. Eu trabalho enquanto os meus filhos estão na escola. Então, eu tenho a hora para entrar, a hora para sair correndo, pegar os filhos na escola, para o meu segundo papel, né? Que é o de mãe, fazer lição, cuidar deles, levar numa... Segunda profissão, segundo trabalho, né? Segundo trabalho, exatamente. Muito prazeroso, mas um segundo trabalho. Então, eu não tenho como estender um consultório até mais tarde, flexibilizar mais os meus horários, que são rígidos por conta disso. E, Celeste, de fato, ainda não há uma igualdade no mercado de trabalho, né? Todas as pesquisas mostram que os homens, exercendo a mesma função que uma mulher, ainda ganham mais do que a mulher, embora eu vejo muitos homens, às vezes, contestando isso, mas isso é um fato. Sim, as mulheres ganham muito menos que os homens, e também há um outro fator alarmante que as mulheres elas não progridem na carreira. Por exemplo, escritórios de advocacia têm uma pesquisa que apenas 2% é composto de sócias mulheres. Então, ela até consegue aquele acesso ao mercado de trabalho, ou seja, não teria uma segregação horizontal, mas há uma segregação vertical. Porque você entra no mercado de trabalho ganhando menos e tem menos oportunidades de ser promovido. Infelizmente, ainda existe muito preconceito, muita discriminação, mas o que a gente batalhou, o que a gente conquistou, é importante a gente saber e exigir, né? Por isso a importância desse programa hoje. Sim, inclusive exigir, no começo do programa, a Roberta falou sobre ser proibido obrigar a mulher a fazer exame de gravidez quando está sendo admitida. Aconteceu comigo, eu era muito jovem e pediram para ir fazer xixi num potinho depois que eu me dei conta do que era. A mulher pode se recusar? A mulher pode se recusar, inclusive em concursos públicos também está sendo exigido que ela apresente exames de gravidez e Papa Nicolau, porém para os homens não está sendo exigido que ele faça um exame de próstata. Então isso não é uma igualdade de condições. Tá ótimo. Olha, muito obrigada a vocês por virem aqui esclarecer, né, todas essas informações. Agora as nossas telespectadoras já sabem mais como lutar aí pelos seus direitos. Muito obrigada, Sheila. Muito obrigada, Celeste. A Celeste que trouxe 2 livros, né, Celeste? Conta pra gente. As Especialistas e Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sim. As Especialistas, ela juntou várias promotoras de justiça para mostrar que as mulheres também podem falar de qualquer tema. Elas podem ser cientistas, podem ser astronautas, podem ser promotoras de justiça, juízas de direitos, jornalistas. Legal. Então, foi para ter essa face pública, porque mesmo em palestras vocês vão ver que a mesa é toda composta por homens. E o projeto de lei abarca tudo isso, essa questão de uma igualdade material entre homens e mulheres. Obrigada. E o Momento Papo de Mãe de hoje sobre os direitos da mulher que trabalha fica por aqui. Até a próxima!